Boa tarde, pessoal. Muito bem-vindos a mais uma entrevista. Hoje eu estou aqui com a Virgínia. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde, obrigada, Dani, pelo convite. Fiquei muito feliz com o seu convite. Eu que agradeço. Pessoal, ela tem uma história de vida que eu vou contar para vocês, viu? Aliás, ela vai contar para vocês. Eu quero fazer com você de trás para frente, tá? Seguinte, pai pedófilo, mãe que encobria tudo, adolescência cercada por álcool, drogas, traficantes, decadência. Eu queria te perguntar, quem é você hoje? Você encontrou um lugar no seu coração para perdoar? Eu nem digo seus pais, o mundo. Quem é você hoje? Então, hoje eu sou uma sobrevivente, né, desse caos e eu costumo brincar que eu fui no fundo do poço, peguei água e hoje eu levo água para essas vítimas que, como eu, estão reescrevendo as suas histórias, né? Então, eu vejo que essa foi a missão que Deus me deu e assim eu espero estar cumprindo. Então, eu levo conhecimento do abuso materno, não da pedofilia, porque todo mundo sabe que é pedofilia, tem CPI da pedofilia, mas eu falo de abuso materno, né? Porque o maior prejuízo em todas as áreas da vida estão relacionados com o abuso da mãe, não do pai, porque quando eu digo mãe, não é exatamente mãe, é aquela pessoa que vai te dar os primeiros cuidados. Então, quando vem esse estrago desse primeiro amor, né, o primeiro amor que a gente tem é o da mãe, ou dessa pessoa que vai fazer essa figura dessa primeira infância, o estrago ele é maior do que o da pedofilia. Porque a pedofilia, você vai ter talvez estresse pós-traumático, você vai ter dificuldade de se relacionar, ou você vai cair para outro lado, como foi no meu caso, cair para a prostituição. Mas uma mãe abusiva, ou uma mãe psicopata, ou uma mãe narcisista, o estrago vai para todas as áreas da vida, todas. Seu pai, ele chegou a abusar de você e abusava crianças da vizinhança também? Você pode falar pra gente? Sim, eu descobri tudo depois de um gatilho emocional da novela O Outro Lado do Paraíso, em 2017. A personagem Laura, ela era abusada pelo padrasto, e aí ela fez uma regressão, e aí mostra cenas dessas lembranças dessa regressão. Essas cenas foram gravadas num ambiente escuro, né, não se via muita coisa, mas choros, gritos. Essas sensações, tanto visuais quanto auditivas, me ativaram gatilhos emocionais. Porque eu, até então, antes de iniciar o estudo da psicanálise, e eu não tinha conhecimento disso, de que há traumas que ficam em recalque. Eles ficam escondidos no subconsciente como forma de proteção para você não entrar num surto psicótico e nunca mais voltar para a normalidade. Nesse dia que eu assisti a cena, eu tive febre. Eu tive febre à noite. Durante o dia a febre cessou, à noite foi a segunda parte. E aí eu tive febre novamente. Eu achei muito estranho, mas eu não tinha o conhecimento do que era recalque, nem que era gatilho emocional. Logo eu calculava a vida inteira, mesmo sabendo que meu pai era pedófilo, que ele nunca tinha me abusado, senão eu iria recordar, que é algo muito grave. Como que eu iria esquecer? Eu achava que não era possível. E após eu ter essa febre, eu achei estranho. Conversei com uma amiga que é psicóloga, e ela me explicou o que era recalque, o que era gatilho. Possivelmente eu teria sido sim abusada, mas que eu deveria investigar isso. E aí eu fui atrás do meu passado, fui atrás de uma senhora que me cuidou da infância, fui atrás de amigas de infância, né, lembranças do meu pai me arrastando da casa da babá, eu tinha lembranças da minha mãe me dando banho de assento com um remédio roxo, e eu tenho as memórias de dor dentro das minhas partes íntimas, dos 3 até aproximadamente 5, 6 anos, noites e noites eu chorando e a minha mãe me dando banho de assento, me acalmando. Você sabe que seu pai abusava outras crianças, isso você sabia? Sabia porque eu recebia muito bullying das crianças, ninguém ia na minha casa. E as crianças riam de mim e cometiam bullying porque meu pai já era idoso, e era o vovô tarado e tal, e ele, uma vez eu me escondi e vi, as crianças falaram, não, ele fica mostrando as partes íntimas. Eu vi, eu contei para minha mãe, eu tinha 8 anos, e ela mandou eu calar a boca e parar de contar mentira, porque era uma mentira. Depois, nessa mesma época, eu sofri abusos de vizinhos e não contava por medo. Então, o que eles faziam? Eles me tocavam. 2 irmãos já adultos, e eles eram vizinhos, eram irmãos dessas vizinhas que também eram crianças, que meu pai tentava assediar.
Em Hoje retaliação. eu entendo como uma retaliação. Uhum. E aí eu não contei e cresci sem contar. Era um assunto que não era, eu sentia que eu não podia falar, senão eu iria apanhar, eu ia sofrer as consequências de estar falando. Quando eu comecei essa investigação e entrei em contato com crianças que hoje são mulheres, né, de outras cidades, não só dessa época, elas foram me relatando os abusos da mesma forma. Sempre meninas negras, não eram meninas brancas, todas elas eu fui anotando realmente o perfil, e eram todas meninas negras, e ele era muito racista. Todo mundo conhecia ele pelo racismo dele. E a violência também, porque ele era um homem muito violento, alcoólatra, violento. Como seu pai achava espaço para fazer isso? Como ele conseguia se aproximar dessas crianças? Eu acredito que amigas da minha mãe que iam em casa, em algum momento chamava, senta aqui, abraço. Ele era muito de dar doce para as crianças, sempre andava com muitos doces. E em determinados momentos que a mãe vai em algum lugar, algum cômodo da casa, ele ia e cometia os abusos, né? E lembrando que não é só a penetração que é pedofilia, né? Você passar a mão nas partes íntimas de uma criança ou penetrar com o dedo é também considerado pedofilia. Todas as vítimas dele me relataram que nunca houve penetração, mas uma pessoa da família sabia que ele iria numa casa de uma senhora que aliciava crianças, que já tinha visto ele entrando na casa dessa senhora em uma outra cidade, que um dia eu morei quando eu era adolescente. E vocês eram uma família normal lá, capixaba, né? Você cresceu em Vitória, certo? Certo. Então você era uma família várias cidades, todos, sempre mudando, né? Não só Vitória. Por que vocês mudavam tanto? Sempre vamos construir uma casa em um lugar melhor, aqui não tá bom. Mas eu acredito que quando ele estava próximo de ser pego por essas mães, eles mudavam. Então eu acredito que era em virtude das mães. Eu já presenciei na adolescência uma mãe contando o abuso da filha dela de 5 anos. E a minha mãe chorando, implorando para que não fosse denunciado, porque ele sofreu muito na infância, porque ele foi muito espancado, que é uma doença, que ele não tem culpa. Ele não sabe ser diferente. Eu ia chegar na sua mãe. Você disse que ela encobria tudo. Ela colocou seu pai à frente de todos, inclusive da própria filha, pelo que eu entendi é isso. Sim. O que você acha? Qual era da sua mãe? Em que estado mental ela estava? Bom, depois que eu fiz essa investigação, eu descobri, né, que ela deu o golpe da barriga. Ela casou com meu pai para dar o golpe da barriga. Eu sou um fruto de um golpe da barriga fracassado, porque logo depois ele perdeu tudo por conta de jogo, prostitutas e álcool. Então eles perderam tudo. Então era uma mulher que queria se dar bem na vida, porque nasceu na roça, não tinha estudo, e que quis dar o golpe da barriga, e o golpe da barriga falhou, né? No caso eu, porque eu não pude dar aquilo que ela queria. Porém, pessoas que conhecem ela, que são senhoras hoje, amigas dela de muitos anos, entendem e conseguem enxergar como narcisista, porque desde aquela época ela já mostrava o transtorno, ela humilhava as pessoas pela condição financeira que ela tinha na época, ela tratava as pessoas como inferiores e ela superior. Então isso é mais um indício de que ela sempre teve transtorno de personalidade narcisista. Você tem irmãos? Paternos tenho. Inclusive estou com uma medida protetiva em andamento, que eu fui ameaçada por conta da minha participação no Super Pop, ele me ameaçou, então ele foi enquadrado na Maria da Penha, e estamos prosseguindo com a protetiva, porque ele acha que eu não tenho direito de expor a minha história, porque o meu pai faz parte da minha história, e estaria ofendendo a honra da família por expor a minha história, sendo que eu tenho como comprovar, eu tenho testemunhas da época, enfim. Seu pai se casou de novo, então ele se separou da sua mãe. Não, foi antes. O casamento dele foi antes da minha mãe. E aí ele trabalhava em Minas. Encerrava uma obra, ele ia e engravidava a ex dele e voltava. E essas crianças cresceram todas passando fome, passando necessidade, porque ele não dava nada. Em determinado momento a minha mãe chegou e eles tiveram um relacionamento e eu fui fruto desse relacionamento. Ah, seu pai era casado quando conheceu sua mãe.
Acredito que eles já tinham se divorciado já. Quantos filhos ele tem com a primeira? 7 filhos legítimos e uma adotiva. 8 filhos. 2 já estão falecidos, né? O mais velho, se estivesse vivo hoje, estaria com 60 e tantos anos. Certo. Seu pai, onde está hoje? Está vivo? Está falecido desde 2011. Morreu de quê? Graças a Deus. Ele era fumante desde os 14 anos, e aí, em função de várias complicações cardiovasculares, ele veio a óbito, aos 83 anos. Viveu bastante, seu pai, né? Para fumante. Viveu bastante. Fumante, alcoólatra. Pouco antes de morrer, quando ele conseguia ainda falar que ele tinha problema na voz, acredito que por conta do cigarro, eu soube que ele quis saber de uma menina que visitou a casa, se a menina já tinha pelos pubianos com 8 anos. Então ele morreu pedófilo. E as pessoas pensam que tem jeito para pedófilo, não tem jeito. É cadeia o resto da vida. Se saírem, eles vão continuar. Não há cura para pedofilia. Não há cura. Precisam estar afastados da sociedade. Não existe outra alternativa. Eles podem dizer que se arrependem, mas são psicopatas. Psicopatas dizem que se arrependem, mas eles não possuem a capacidade de arrependimento porque eles não possuem empatia. Quem não tem empatia tanto faz. Dizer que perdoa ou não, vai continuar fazendo o que é da natureza dessa pessoa fazer. Virgínia, todo mundo sabia quem era o seu pai? Por exemplo, vocês iam numa festa, ou sei lá, na igreja, onde vocês iam, na sua comunidade ali, só sabia e te olhava estranho e falava, é aquele homem estranho, aquela família estranha. Vocês tinham estigma? Não, pessoas muito simpáticas. Meu pai era alcoólatra, demonstrava alguma agressão quando bebia, mas era uma pessoa boa quando não bebia. E a minha mãe é uma pessoa muito simpática, muito carismática. É a Miss Simpatia, como todo bom narcisista, são Miss Simpatias. Então, eles cativam as pessoas, eles fazem favor. Meu pai era uma pessoa que, apesar de agressiva, quando bebia, quando estava ação, ajudava. Conserta isso para mim, uma TV, conserta isso. Ele fazia serviços gratuitos e a minha mãe sempre dando lembrancinhas para as pessoas, ajudando, cesta básica. Pessoas muito caridosas às vistas da sociedade, dos vizinhos, né? Só quem realmente conviveu de perto, e uma das testemunhas que eu tenho conviveu de perto durante 10 anos disso tudo, é que tinha noção do estrago, que me fez contato depois que saiu a reportagem do UOL, me pedindo perdão por não ter nunca dado nada. Então vocês viviam aquela fachada... E por dentro, pão bolorento, né? Como muitas famílias brasileiras, como muitas. Muita coisa sempre existiu, mas era encoberta, porque a mulher não tinha para onde, o que denunciar, não existia nem ECA, nem Estatuto da Criança e do Adolescente, é recente, é da década de 90 o ECA. Então nós estamos assim, muito atrasados em relação à proteção da criança e do adolescente, muito atrasados. Querem acabar com ECA, porque... Dá margem para bandido, mas esquecem das crianças, que são crianças inofensivas, indefesas. Caiu essa semana nos jornais, o número de violência sexual contra a criança está em recorde. 2019 foi recorde de denúncia. Se isso tivesse acontecido hoje, como você está falando, hoje temos mais condições e mais conhecimento de leis e tudo, se tivesse acontecido hoje, sua mãe denunciaria seu pai? Não, porque ela tem um transtorno de personalidade narcisista e ela enxerga ele, ou enxergava, né, porque ele não é mais vivo, como uma pessoa que, como ela, não sabe agir diferente. Então ela tinha pena dele e ele era uma espécie de cúmplice das maldades dela. Um era cúmplice do outro. Então eles não poderiam romper porque um era cúmplice do outro. Um sabia demais da vida do outro. Em um rompimento poderia cair a máscara de alguém, né? É isso aí. Então ele faleceu e o enterro dele, todos os filhos compareceram, você foi? Não. Nenhum dos filhos compareceram, só eu, de filha. E foi muito complicado para mim, porque na época eu não conhecia o transtorno de personalidade narcisista, eu não sabia que eu tinham feito uma lavagem cerebral tão grande na minha cabeça. Eu não tinha noção de quanto que a minha mãe me manipulava para eu me sentir culpada.
Então, eu cresci com um ódio muito grande do meu pai, sem saber o motivo desse ódio, e ela me culpava e me fazia, criava gatilhos emocionais, e manipulava minha cabeça para eu me sentir culpada por odiá-lo. Então, no velório dele, logicamente, ela aproveitou essa oportunidade para me culpar mais ainda, inclusive da morte dele, porque eu reclamei que ele tinha fumado perto da minha filha, minha segunda filha, que era bebê. E aí ela contava na frente de outras pessoas na minha frente que a culpa dele ter morrido foi porque ele parou de fumar, e isso entristeceu tanto ele que ele morreu e se entregou para a doença. E eu acreditava, porque eu era manipulada por ela. Então, no velório dele, eu chorei muito, chorei horrores. Quando o caixão desceu, eu joguei aquela rosa, eu realmente o perdoei de algo que eu nem sabia que tinha acontecido. Eu perdoei porque eu imaginava que o ódio que eu nutria por ele seria por ele ser agressivo, violento. Então eu joguei aquela rosa e falei, foi, né? Agora não tem o que perguntar, não tem o que ser feito, ele tá morto. E meio que virei a página carregando a culpa da morte dele, porque minha mãe me manipulava para eu acreditar que eu era culpada pela morte dele. Ele morreu em 2011, certo? Isso. Então essa redescoberta da Virgínia e de tudo que era manipulado, o narcisismo, é uma coisa nova? Bem dizer, praticamente, né? E eu descobri em 2017 o transtorno e fui em busca de respostas no início de 2018. Você viveu uma vida inteira, então, em culpa? A vida inteira de várias situações da vida dela, e ela me culpava por várias e várias coisas. É uma lavagem cerebral. Como a criança é um livro bem branco, né? É um livro virgem. As primeiras impressões, quem passa é esse cuidador ou essa mãe. E aí ela passa da forma como ela quiser. E se essa mãe é psicopata ou tem transtorno de personalidade narcisista, que estão na mesma ala dos cluster B, que são os sociopatas, a criança vai ser feita de gato e sapato. E realmente é uma lavagem cerebral. E eu cresci com essa lavagem cerebral, tive várias doenças, fibromialgia, depressão, tentativas de suicídio. Cheguei a entrar em coma alcoólico com 17 anos. Enfim, várias situações, várias doenças que eu passei e sobrevivi, graças a Deus. Para fechar o caso do seu pai, da sua mãe, da sua infância, né? Você tem contato com sua mãe hoje? Não. Desde quando eu descobri, eu não tenho contato. Desde o final de 2017, início de 2018. Ela te não procura? Tem contato. Não. Porque quando ela descobriu que eu descobri tudo, ela iniciou o que a gente chama dentro do transtorno de personalidade narcisista, é uma agressividade passiva de tratamento de silêncio. Eu corto o contato com você, e abusadores normalmente fazem isso, parceiros abusivos fazem isso, eu corto o contato com você para você se sentir culpada e me procurar. E eu não procurei, e aí ela viu que realmente eu tinha descoberto que a máscara tinha caído, e aí ela me descartou, ela me usou enquanto ela pôde, ela me usou, como eu tinha muitos transtornos psicológicos, tentativa de suicídio, ela sempre se fazia de coitada para todo mundo, ai como eu sofro, dei tudo porque todos os meus parentes e familiares e quem estava próximo achava que eu tinha tudo, porque ela pagava curso, ela me levava e me buscava da escola, era mãe exemplar. Então, todo mundo olhava para mim e pensava assim, é mimada, a mãe mimou demais a Virgínia, por isso que ela é assim. E aí eu cresci sendo taxada de mimada e de problemática, ela se vitimizando. E aí quando foi a descoberta que eu fui entender tudo, que eu nunca fui mimada, porque eu acreditava no que as pessoas falavam. Foi tudo uma manipulação. A minha vida é como se você acordasse no show de Truman, um filme, sabe? Uhum. Como se você acordasse no filme vendo que tudo foi cenário, que a sua vida foi construída em um cenário. E aí você tem que reconstruir tudo, pedra por pedra. Você falando assim, dá para perceber que você é uma mulher muito endurecida e não é para menos, né? Você faz uma conta muito analítica, muito cerebral de tudo. Eu tô vendo que você, X mais Y igual a Z. É uma coisa bem estruturada. Ok. Mas você falou que até 2017 você tinha sua mãe. Boa ou ruim, era uma pessoa que você acreditava, que você confiava no fato da sua mãe dizer, seu pai é doente, minha filha, é por isso. Ela nunca falou isso pra mim em relação ao meu pai, nunca falou. Nunca teve conversa, reportagens de pedofilia, crimes contra crianças, era um silêncio, todo mundo na sala era um silêncio, era algo que não era falado, não era.
Hoje sua mãe não existe na sua vida mais. De repente, Não. você fala de uma maneira, entendi, você fala de uma maneira bem, não é fria, né? Fria não é a palavra, mas uma maneira bem contundente. Ela não está na minha vida, porque você perdeu seu pai em Mas eu 2011 e você nunca tive, perdeu sua eu mãe. nunca tive a minha mãe. Eu nunca tive. Ela nunca foi minha mãe. Ela foi uma cuidadora como no orfanato, que vai lá, paga a conta de água, de luz, da comida, busca na escola, às vezes leva no médico, às vezes não, porque eu tive que fazer um canal com 5 anos de idade sem anestesia. Com 5 anos. Eu não tinha pena. Narcisista não possui empatia. Então era tanto faz, meu sofrimento não. Então eu nunca tive uma mãe. E as vítimas demoram muito para entender isso. Quando você conclui que você nunca teve uma mãe, é mais fácil. Porque você sempre teve um cuidador de orfanato. Eu nunca tive mãe. Hoje eu tenho essa consciência, claro, né? Vão fazer 3 anos e foi construído toda a terapia e tudo para eu chegar e ver que é algo que está lá no passado. Eu enterrei, eu sepultei. A mãe boazinha que às vezes me abraçava quando estava trovões, né, chovendo, ela morreu, eu enterrei, sepultei. E meus olhos estão abertos para a mãe que está viva, que pode me fazer mal a qualquer momento, porque eles não desistem das suas vítimas. Alguém é pego como bode expiatório. É uma pessoa frustrada consigo mesmo e espelha todas as suas frustrações nesse bode expiatório. Eu, como sou filha única materna, só sobrou eu. Então eu sei que, de alguma forma, a qualquer momento, ela pode dar a louca e querer se vingar. O que você acha que sua mãe responde quando fala, como é que tá a Virgínia? Você tem notícias? Eu acho que ela deve se fazer de vítima, né? Puxa, pois é, né? Que ingrata minha filha é. Dei de tudo para ela e hoje ela faz isso comigo. Como sofro? Diabetes emocional. Enche a cara no doce e fala que é diabetes emocional. Entendi, Virgínia. E se depois... Ela vai assistir esse aqui. Você teve na Luciana, saiu na UOL, não sei o que, agora tá no YouTube. Ela assistiu esse aqui, mas esse aqui ela olhou para você, não sei o que deu. Ela olhou para você, falou, vou ligar para Virgínia. Aí o telefone vai ligar assim que o vídeo sair, e aí? Eu não atendo. Eu não tenho contato com pessoas narcisistas. Elas não mudam, elas vão morrer assim, e tudo que eu falo pode ser usado contra mim, porque eles torcem tudo. Tanto que todos os meus telefonemas, todos têm gravação, tudo que eu faço, tudo que eu posso juntar de provas, eu junto. Até eu morrer, ou até ela morrer, terá que ser assim. Então eu não atendo, eu não falo com pessoas narcisistas, independente se é minha mãe, se é um cliente, se eu posso me desfazer desse cliente, eu me desfaço. Porque são pessoas perigosas, são criminosos. Inclusive no meu canal, tenho 3 advogadas que me auxiliam no canal, e eu fiz recentemente um vídeo com 10 crimes que normalmente as mães narcisistas elas cometem. Tem outros, mas são pessoas criminosas e perigosas. Na verdade, são enquadrados podem ser enquadrados até como tortura. Então, todos os relatos de vítimas que chegaram até hoje para mim nesses 3 anos, todas as mães são criminosas, praticaram crimes, algumas contravenções penais, mas muitos crimes de violência física e muita violência psicológica que pode ser enquadrado como tortura, que aí a pena é maior. Mas muitos já prescreveram, que cada situação, cada crime prescreve de acordo com determinado, dependendo do tipo de crime. Eu já perdoei, eu tenho consciência de que ela não sabe ser diferente. Só que só um olhar dela é o suficiente para me ativar um gatilho de submissão, por exemplo. Entendi. E aí ela voltar a me manipular. Ou de reprovação, e eu me senti, ativar um gatilho de baixa autoestima que eu tive a vida inteira. E aí todo o trabalho que eu construí nesses 3 anos, para recuperar minha autoestima, pode ir rala abaixo. Ela vai morrer narcisista, não existe cura para narcisismo, porque não é uma doença, é um transtorno de personalidade. E o único tratamento é terapia, porém narcisistas não se reconhecem narcisistas, por isso não vão à terapia. Então não há tratamento, não há mudança. E ela já sabe que eu a perdoei, ela sabe que, no fundo, eu não sou aquilo que ela diz, porque ela está se referindo a ela mesma quando ela fala de mim. Ela sabe que a minha índole é boa. E o perdão, primeiro é para a vítima, para a própria vítima, que carrega uma culpa imensa a vida inteira. E depois, para aqueles que se entendem que devem perdoar,
Eu, como cristã, eu entendi que ela não sabe ser diferente, que o perdão é benéfico, até para a minha saúde é benéfico, e hoje a minha maior prioridade sou eu e a minha saúde, porque eu já tive a saúde devastada, fiquei afastada pelo INSS anos, minha vida profissional foi toda atrasada. Então, eu entendo que para minha saúde física e mental, o perdão é bom. Então, eu a perdoei. Mas perdoar não significa conviver. A convivência vai me ativar gatilhos, vai me fazer mal, e ela, por não saber ser diferente, vai voltar a me atacar. E não é algo que eu quero, né? Chega, né? Uma hora tem que dar chega, né? Você é terapeuta hoje, né, Virgínia? Terapeuta Ayurveda e faço psicanálise, estudo psicanálise. Estudo psicanálise. De acordo com o que você estuda, isso é transferível? Você tem medo de ter alguma coisa? Eu não sei como é que é, você vai explicar. Você que é expert, existe uma transferência de pai para filho? Transferência genética relacionada à causa do narcisismo, há uma vertente que se diz genética, mas ela é muito pouco difundida, né? A maior vertente que é difundida são traumas e violências físicas ou torturas na infância, né? Essa pessoa se torna narcisista a partir de traumas. É uma das vertentes e é a que eu acredito mais. Porém, se todo mundo que sofresse na infância, no século passado, que toda criança era tida como objeto, algumas eram até escravizadas, todo mundo seria narcisista, né? Então, nem todo mundo que é narcisista e tem filhos, essa criança vai se tornar narcisista, mas há traços narcisistas. E muitas vítimas têm, porém os traços são tratáveis. E aí são traços que precisam ser tratados. Eu tratei em terapia, continuo tratando, e ajudo as outras vítimas também a estarem tratando seus traços. Mas todos têm, os que não têm é porque já trataram em terapia. Então tá, Virgínia, vamos passar lá para frente? Você falou que partiu para o mundo da prostituição. Quantos anos você tinha quando você partiu para essa vida? Então, saindo dessa relação abusiva e entrando em outra, eu tinha em torno de 20 a 22 anos, foi em 2005, 2004, de 2004 a 2006. Então, me relacionei com esse estrangeiro, e ele era muito manipulador, como a minha mãe. E quando a gente vem de um lar disfuncional, e a nossa primeira infância é que vai ditar tudo que a gente normaliza, tudo aquilo que a gente acha que é normal, eu normalizei psicopatas na minha vida. Eu me simpatizei por pessoas psicopatas e narcisistas, porque aquela foi a primeira impressão de normalidade para mim. E então, por isso que muitas pessoas dizem, eu tenho imã para homem que não presta, eu tenho imã para abusador. Não é imã, é condicionamento mental. É porque a sua mãe possivelmente fazia os mesmos jogos psicológicos e você naturalizou, porque no Brasil, principalmente no Brasil, é normal o filho ser escravo de mãe e não ser um ser único, com a sua personalidade, com o seu direito de ser humano, inclusive segundo a legislação brasileira. Mas não, tende-se a achar que filho é propriedade, e se trata filho como propriedade. E aí você entra numa relação abusiva e você não percebe, porque você sofreu abuso a infância inteira. Então eu fui sempre entrando e saindo em relações abusivas, até que eu cheguei nesse estrangeiro. Começou assim, eu fiz uma entrevista, na época eu já namorava com ele, fiz uma entrevista, passei nessa entrevista e ia iniciar um novo trabalho, e ele disse, nossa, mas só isso? Brasileiros recebem tão pouco assim no Brasil? Isso é uma mixaria, eu pago o triplo para minhas funcionárias, porque eu valorizo as minhas funcionárias. De onde ele era? Alemanha. Por que você não trabalha comigo na minha empresa? Você vai receber o triplo. E eu não sabia com que ele trabalhava, até que eu fui entender que era um estúdio de gravação de model can, que são mulheres que fazem a prostituição virtual para uma plataforma na Europa que distribuía principalmente para a Alemanha, mas outros países também. E eu iria ficar como tradutora. Então, eu entrava no chat, as meninas faziam o que tinha que ser feito, e eu ia traduzindo pelo Google Tradutor. Depois eu fiz curso de alemão e tal, mas a princípio foi traduzindo. E aí ele olhou e falou assim, olha, eu acho que eu posso ganhar muito dinheiro com você é muito bonita, porque você não faz um teste para você trabalhar como modelo, como model quem? E aí ele foi ganhando muito dinheiro, e eu fui achando normal. Me naturalizei com aquilo, já estava naquele ambiente já há alguns meses, e fui aliciada por ele, normalizando tudo.
quando eu percebi que, na verdade, o que ele estava fazendo comigo era me usar, e eu estava usada, caiu a ficha, né? Tem hora que a ficha cai, que era aquilo tudo. Eu falei, vou cortar meu cabelo curto e vou pintar de preto. E aí ele me descartou, como o narcisista faz. Eles descartam, ele me descartou, e ficou bem claro, depois eu descobri traição e tudo. Assim, peraí, ele era seu namorado também, né? Ele era seu namorado, tinha uma empresa, e ele te contratou para ser model cam, que é... Explica pra gente, pra quem não sabe, né, o que é. Então, é a prostituição virtual. São homens que vão lá, passam o cartão de crédito, colocam como se fossem créditos mesmo, e aí utilizam minutos, né, contado euro minuto. E aí conversam com essas moças e elas fazem o que eles querem, mostram o que querem, fazem o que querem virtualmente. E aí tem um pacote, né? 5, 10, 15 minutos, né? Por exemplo, aí nesses 5 minutos ele pode falar, vamos pôr aí, fulana, tira o sutiã, né? Tira, vira. Dança, samba, eles pediam muito para sambar. E aí, nesse período, funcionava de dia como um escritório, todo mundo pensava que era um escritório, porque tinha um horário de escritório, na verdade era um estúdio, com funcionários e tudo, só não tinha carteira assinada, mas funcionava como se fosse um escritório normal. E aí, quando eu... Não ganhei bem. E aí, ele ganhou muito dinheiro, né? Eu não. E aí, ocorreu o descarte. Depois, no descarte, ele vomitou tudo, né? No descarte, o narcisista faz isso. Ele que me trouxe a ciência de que a minha família era disfuncional, porque nunca ninguém tinha me dito, mas eu contava as coisas que aconteciam. E aí, nesse descarte, ele falou, volta lá para sua casa de pais doidos, volta com seus pais pedófilos. E aí, a minha ficha caiu de que eu não deveria voltar. E aí, eu busquei sair de casa, só que eu não conseguia trabalho, eu fiquei 1 ano desempregada, e aí meus pais se aposentaram, foram para o interior do estado, e aí eu fui para outra cidade, e literalmente passei fome, fiquei trabalhando, perdi a fonte de renda que eu tinha, já tinha trago minha filha para morar comigo, então tinham dias que ela comia e eu não comia, eu virei um palito. Passei fome, tive gastrite de tanta fome que eu sentia. E aí, para não voltar para casa deles, eu tomei a decisão de ir para uma boate, trabalhar na capital, numa boate de prostituição, uma boate de luxo. Lá, com uma empresa normal, com horário, toma balão, e sofri todo tipo de humilhação das funcionárias do local, das outras, das meninas que se prostituíam. Muitas meninas se drogavam, ficavam agressivas. É humilhação. Quando a gente vem de um lar disfuncional, a gente é gato e sapato. Até a gente aprender a se defender, qualquer um faz hora com a sua casa, pisa, e você fica atrás igual um cachorro. Porque você aprendeu a ser assim. A mãe narcisista trata o filho como um capacho. E aí você cresce achando que é normal te tratarem como capacho. E pior, ela não ensina só você ser capacho. Quando ela pisa, você tem que pedir desculpa. A mãe narcisista, quando ela faz algo errado, ela te manipula para você pedir perdão. Então as pessoas me faziam de gato e sapato e eu ficava atrás dessas pessoas como um capacho. Isso não sou eu, não. Todas as vítimas têm o mesmo padrão. Então eu era humilhada de todas as formas que você imaginar. E aí, com esse dinheiro, eu paguei as dívidas de aluguéis atrasados que eu tinha. Adiantei alguns aluguéis e consegui me alimentar, consegui pagar a conta de água e luz. E aí, 3 meses foi o suficiente para eu quitar essas dívidas e sair. E parecia que eu tinha saído do sanatório, porque é muito risco. Homens agressivos, e tinha segurança na porta, mas se me enforcar e me matar, até o segurança derrubar a porta, eu já estava morta. Mas eu ia para a capital toda noite, de ônibus, de madrugada eu ia para a rodoviária, dormia na rodoviária de Vitória, passava fome, passava frio na rodoviária, porque eu não tinha... Ou eu pagava um lugar para dormir, ou eu juntava dinheiro para pagar a conta de água e de luz. Então eu dormia na rodoviária, passei muito frio, tanto na rodoviária quanto dentro da boate, porque o ar-condicionado é para agradar os clientes, não para agradar as funcionárias. E você tinha que usar roupas curtas. Então passei muito frio na boate, na rodoviária, trabalhei no inverno, e ia cedinho para a minha cidade, ainda trabalhava de dia, metade do período, para conseguir esse dinheiro, para quitar as dívidas. E aí eu decidi que
não dava mais, né? Não tinha como mais me sustentar naquele lugar, porque eu estava assim, beirando a loucura mesmo. Quando você olha e fala assim, cheguei no fundo do poço, descer mais que isso não é possível. E aí foi quando eu já conheci meu marido e comuniquei a ele, falei, estou indo embora, vou para outra cidade tentar emprego, porque aqui não tem emprego que dê para eu sustentar, pagar aluguel. E aí nós saímos e ele me pediu em casamento. Falou, não, você não vai embora não, vamos nos casar. E a gente se casou. Ele era seu amigo? Não conheci ele há 6 meses, mas conhecido. Ele era cliente seu, Virgínia? Não era cliente seu? Não. Uma pessoa nos apresentou e às vezes a gente se encontrava em bares e tal, mas a gente nunca tinha ficado. Mas ele terminou uma relação e ele já terminou e me procurou. E aí eu falei, olha, poxa, eu acho você muito bacana, mas eu tô indo embora e tal. Ele era vizinho de vários amigos meus de infância, né? Eu passei 10 anos morando nessa cidade. Incontáveis amigos em comum, mas a gente não se lembra fisicamente. Talvez a gente já até se esbarrou, mas a gente não se lembra da adolescência, né? Na infância. Olha. E depois disso eu tive trabalho, né? Normal, enfim, fui reconstruindo a minha vida. Em 2009, eu tive uma crise muito forte de depressão e de fibromialgia. Eu tive que me afastar, me ausentar do trabalho pelo INSS. Fiquei muito mal mesmo. Logo depois, a minha mãe resolveu morar na minha cidade. Poucos anos depois, ela veio e começou a perseguição, campanhas difamatórias, indo na escola da minha filha falando que eu e meu marido espancávamos a nossa filha. Assim, quem conhece meu marido sabe da índole dele, sabe que a gente somos pessoas assim da paz e não da confusão, sabe? Então foi muito difícil essa época e eu fiquei muito, muito mal mesmo. Tem até uma foto minha, né, em alguns dos vídeos. Eu parecia uma usuária de crack, porque eu definhei doente. Por que sua mãe está fazendo isso? Ela queria a guarda da minha filha. Meu pai tinha falecido e ela queria uma ocupação. Ela queria alguém para fazer a mesma coisa que ela fez comigo. E a minha filha mais velha, na época, tinha 8 anos. E ela queria a guarda. Eu falei que eu não ia dar a guarda, porque eu era mãe, eu estava casada e eu tinha condições de cuidar da minha filha. Quem é o pai da primeira? O alemão? Não, um relacionamento antes dele. E é bem comum, né, as vítimas de mães narcisistas terem que lutar pela guarda das filhas, porque elas tentam, e muitas vezes tentam tirar a guarda dos filhos. E ela tentou, mas ela não conseguiu, porque não tinha provas de nada, enfim. Ela só sossegou mesmo depois que a máscara dela caiu, que eu descobri quem era ela, e aí ela parou de tentar, até porque passaram-se muitos anos, minha filha já tem 18 anos, já entende tudo, e não tem como mais ela tentar se aproximar, enfim. Minha família nunca me procurou para dizer nada, então, porque no fundo eu acho que todos sabiam, menos eu. Porque pelos relatos que eu ouço, as famílias vêm em cima das vítimas. Você está doida a fazer isso com a sua mãe? Ninguém veio em cima de mim. Porque todo mundo sabia, mas ninguém teve coragem de se meter, porque meu pai era uma pessoa muito violenta. Depois que você descobriu o que você descobriu da sua mãe, estou falando da sua mãe, você se sentiu traída, decepcionada? Traída, muito, principalmente? Traída. Não só o sentimento o pior sentimento não é o da traição. É a perda de tempo de uma vida inteira. É eu olhar para trás. Quando eu cheguei a primeira vez na terapia, a psicóloga falou de tudo que é pior. O pior é o tempo, que é irrecuperável. É eu ter que construir como se eu tivesse 1 ano de vida aos 34 anos na época. Porque eu ainda tinha que reconstruir o que é amor próprio, o que é autossegurança, a faculdade, que ela me tirou o direito de estudar aos 17 anos, e eu comecei a fazer faculdade aos 34 anos. Então, tudo isso é tudo atrasado. Então, o tempo que eu perdi é a pior sequela de todas. Você é uma fortaleza que... De onde você tira essa força? A gente não tem outra opção. Não sou eu que sou forte. Todas as vítimas de lares disfuncionais são essa fortaleza. Porque a gente não tem outra opção. Ou a gente é forte e a gente se reconstrói, ou a gente se entrega e comete suicídio. E muitas cometem. E isso você muitos não adolescentes. Quis. Você tentou? Sim, 2 vezes. Uma dessas vezes eu tive derrame ocular em virtude de insônia.
Fiquei tanto tempo sem dormir que meu olho sangrava. Eu falei, não é possível, não é normal. E ali eu pirei em relação ao suicídio. Mas muitos adolescentes morrem, cometem suicídio, as pessoas falam, é falta de Deus, é falta de trabalho, porque no meu tempo ia capinar, né, ia carpir quintal, ia dar comida para os porcos, não tinha essa frescura. As pessoas não sabem o que um adolescente passa em casa, não sabem por que adolescente comete suicídio. A maioria eu posso dizer que veio de um lar disfuncional. Isso aí, olha, eu estou muito, muito feliz de ter falado com você e mais sucesso ainda que você já tem. Parabéns pela família. Obrigada. Né? Obrigada. Por ter dado a volta por cima de uma maneira categórica, porque eu vou falar com você, muitas pessoas que não passaram metade do que você passou na sua vida, porque isso aqui é muito sério que você viveu, né? Você que é muito forte, muito sério que você viveu na sua infância, principalmente, ter essa situação com seu pai aqui. E para você sentar hoje em câmera e falar em público e com essa propriedade, parabéns. Obrigada, querida, muito obrigada mesmo. A missão é essa. Desci no poço, subo com água para distribuir. Porque as pessoas, as vítimas, que são o que eu costumo chamar de sobreviventes e não mais vítimas, eram vítimas enquanto estavam em cativeiro emocional. Depois, não mais vítima, mas sobrevivente com uma vida extraordinária pela frente. Então, o meu papel é levar a sociedade a fazer uma reflexão do que é o abuso materno, porque ele é o principal. A pedofilia, temos a CPI, como eu falei, tem várias formas, mas o abuso materno, a consequência é devastadora, inclusive nos relacionamentos amorosos, profissionais, tudo na vida. Então, essa é a missão que Deus me deixou, e eu acho que é Ele quem tem me ajudado e me deixado de pé para passar por tudo isso que eu estou passando, porque ainda, né, estou pedindo aguardando o Estado, a polícia me dar uma protetiva, porque é a missão que Deus me deu. Se Ele me deu, é porque Ele iria me ajudar, como tem me ajudado. Isso. E eu espero que muitas vítimas saiam do cativeiro. Enquanto eu tiver vida, eu vou divulgar para que outras vidas saiam do cativeiro emocional e reconstruam suas vidas. Essa é a minha meta. Tenho certeza que quem está assistindo já vai deixar aqui nos comentários, Dani, traz ela de novo, tanta gente precisando de ouvir, principalmente muitas pessoas que acompanham o seu canal aí com a Virgínia, tá, gente? Aí eu vou trazer Virgínia como terapeuta para conversar com a gente, porque tem muitas coleguinhas nossas precisando de ouvir bastante o que a Virgínia tem para falar. Tá, pessoal, no Mais Gerais, muito obrigada por tudo, obrigada, Virgínia, mais uma vez. Obrigada, Dani, sucesso para você e muita resiliência, eu sei que você tem muita, mas que Deus aí acrescente potinhos e potinhos de resiliência e força para você continuar com o seu trabalho, que é tão importante para tanta gente, tenho certeza. Muito obrigada. Então tá, pessoal, eu vejo vocês como sempre nos comentários. Até mais. Tchau, tchau.